Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe o seu like aí, se inscrevam para me dar aquela força, que dá um trabalhinho fazer esses vídeos, né? Tanto de ter uma ideia do que eu vou construir e realmente colocar a mão na massa para construir e gravar e editar. Dá um trabalhinho, então dá aquela força aí, se inscreve, ou ao menos compartilha com alguém que vocês sabem que curtem esse tipo de conteúdo, né? De games e de The Sims. Mas, então, sobre esta casa, vamos falar sobre esta casa que eu estou fazendo, né? Bom, eu queria ter postado esse vídeo, mas na época ali do Halloween, né? Mas, como eu falei, né, dá aquele trabalhinho, acabei que eu não consegui postar na data que eu gostaria, mais assim, né, mais próxima do Halloween. Mas o que importa é que eu estou aqui, postei e não tá tão longe ainda assim do que já passou. Mas enfim, né? E vocês vão ver que assim, ficou um vídeo longo, ficou, realmente, mas a casa, porque a casa assim, eu sou uma pessoa muito exigente com detalhes, na verdade. Então, assim, vocês talvez já devem ter percebido ou não, mas quando eu faço uma casa, eu sempre gosto de fazer tudo nos mínimos detalhes. E aí, se a casa for bem mais elaborada ou muito grande, aí realmente, né, o vídeo fica grandinho. Mas enfim, a minha ideia inicial um pouco com essa casa era fazer uma pegada assim meio abandonada, meio uma casa meio tipo antiga, abandonada. Aí eu pensei no começo, tive ideias assim de, nossa, sei lá, vou pegar e vou fazer a fachada assim dela, colocar uns papéis de parede assim que dá um ar de abandonada, de suja, colocar umas plantas mortas até e tal. É que eu queria passar um pouco uma vibe de tipo assim, ela tá abandonada, aquela casa até um pouco mal assombrada, tá ligado? Aquela casa que você olha assim, você pensa, não tem ninguém morando. Mas se você olhar bem direitinho, você vai perceber que provavelmente tem sim alguém morando. Você vai ficar com medo de chegar perto, mas tem alguém morando. Tem alguém morando, juro que tem. Nossa, muita viagem, né? Mas enfim. Aí eu pensei, tive um pouco essa ideia, só que depois eu acabei não gostando muito. E como eu falei, eu sou assim. Eu sou exigente com detalhes. E eu sinto que fazendo uma casa um pouco nessa pegada, eu não sei, eu não sei se eu ia ficar muito satisfeita com o resultado, sabe? Então aí eu acabei mudando de ideia. E aí eu fui deixando minha criatividade fluir também. E fui vendo o que eu podia fazer. Porque, bom, eu sempre tento me desafiar aqui nesses vídeos, nas casas que eu tô fazendo. E casa antiga, cara, casa com um design antigo, ela é um desafio pra mim, porque eu não tô muito acostumada, eu não tô muito familiarizada. Eu acho muito bonita, só que eu nunca tentei fazer muito. Então eu falei assim, cara, eu vou tentar, porque eu sempre quis, né? Então eu vou tentar. E aí eu queria aproveitar, assim, essa data do Halloween e tal, e fazer uma casa antiga. Porque como eu falei, né, eu pensei em uma casa meio abandonada, meio mal assombrada, mas acabei mudando de ideia, né, mas enfim. No final das contas, o design da casa antiga eu queria deixar de qualquer maneira. Então, e como eu não tô muito familiarizada em construir uma casa assim num design mais antigo, eu acho que
em muitos pontos eu ainda deixei a desejar um pouco. Vocês vão ver depois aí mais pra frente, mas eu... É que assim, eu coloquei... Eu fiz uma sala, né? Aí eu coloquei uma TV gigante, né? Mas assim, é porque eu tenho uma questão com isso. Na hora eu não pensei também direito, eu podia realmente ter abraçado a ideia de casa antiga de verdade, melhor, e ter colocado, ou ter deixado sem TV, mas eu acho que já era demais, porque aí também já é demais, mas eu ter colocado ao menos uma TV mais antiga mesmo. Mas por que eu fiz isso também? É porque eu sempre acabo jogando, eu sempre gosto de jogar um pouquinho nas casas que eu faço. E aí que eu fiquei assim, pô, eu não vou deixar, né, meu Sims aqui sem uma TV. Que eu não ia gostar de jogar sem ter uma TV aqui, pelo menos, sabe? Mas eu podia ter deixado sem, pelo menos pra trazer essa vibe no vídeo, né? Mas enfim, acabei não pensando nisso, só pensei depois e aí já foi, né? Mas enfim, aí eu acho que eu também podia ter dado uma vibe mais antiga na casa em alguns aspectos. Mas, enfim, foi uma das primeiras casas assim que eu fiz com um design mais antigo. Mas vou melhorar nas próximas, vou melhorar. Porque tem muitas coisas que a gente fica muito em dúvida às vezes e fica muito pensativo. Porque quando a gente se desafia a fazer algo que a gente não tá acostumado, algo novo, é diferente, né? Aí a gente fica com muitas incertezas em vários momentos. Então, eu também sinto que eu podia ter feito uma divisória dos cômodos melhor. Porque depois eu olhei assim, eu fiquei meio incomodada com alguns, mas na hora também, realmente eu não pensei muito, sabe? Então aí ficou acabando desse jeito mesmo, mas eu gostei mesmo assim. E eu fiquei, vocês vão ver que eu acho que dá pra ver, talvez dê pra notar, talvez. Que eu fiquei em muitos momentos muito em dúvida das cores. Por quê? Porque eu tava querendo trazer essa vibe, como eu falei, né, de casa antiga, só que eu tava querendo também de ser... não é nem exatamente por causa dessa vibe de casa antiga, ou de casa mal assombrada, mas enfim, eu queria fazer uma casa mais escura mesmo. Em um tom de madeira bem... daquelas madeiras mais antigas mesmo, sabe? Que elas são mais escuras mesmo. Os móveis, né, todos mais puxados pro escuro. Porque normalmente eu sempre vejo muito mais aí, e eu também já fiz algumas vezes assim, móveis antigos eu faço mais claros, né? E aí eu falei, não, eu quero fazer mais escuro dessa vez. Que eu acho muito bonito também. Nossa, eu acho muito lindo esses móveis antigos mais escuros, assim, eu acho muito bonito. Então, eu quis tentar trazer isso. Mas, em muitos momentos, quando eu via, eu tava mudando em outro cômodo. Eu tava fazendo uma coisa mais clara. E não que eu não pudesse, mas eu tava achando que tava meio contraditório, sabe? Eu tava achando meio tipo... Nossa, não tá casando com a ideia em si da casa, sabe? Porque aí quando você vai colocando os móveis, você já vai pensando no resto, né? Você já vai pensando nos papéis de paredes e nos pisos para combinar, para fazer uma junção das cores, de cores que se casam bem, que combinam, né? Então, aí em alguns momentos eu olhava e falava, caraca, eu tava tipo fazendo um cômodo numa tonalidade mais clara e aí do nada eu metia alguma coisa escura ali e ficava... Não combinava, sabe? Mas eu fiz alguns cômodos sim mais claros, vocês vão acabar vendo aí, como os banheiros e a cozinha. Ficou um pouquinho mais clara também, que realmente eu queria fazer assim mais clara. Mas aí eu queria também mesclar com tons terrosos.
aqueles tons amarelados e terrosos, né? Porque eu já vi muito, assim, móveis mais antigos mesmo, que eles são mais amarelos, né? Eles não são tão branquinhos que nem tem os de hoje em dia, que os de hoje em dia eu vejo que eles são mais branquinhos mesmo. Eles não têm uma tonalidade tão amarelada. E eu sinto que os de antigamente tinha essa tonalidade um pouco mais amarelada, assim. Então eu quis puxar isso também. Então, como eu quis puxar essa tonalidade mais amarelada, aí às vezes eu ficava me perdendo um pouco, sabe? Às vezes eu tava lá fazendo mais claro, e aí quando eu via, eu do nada vinha com alguma cor mais escura e ficava muito nada a ver, sabe? Mas enfim, eu acho que no final das contas eu consegui mesclar alguns cômodos. E eu não ia fazer também exatamente tudo escuro. Porque, sei lá, eu não consigo também, eu acho que não ia combinar também totalmente 100%, sabe? Eu não ia conseguir fazer tudo totalmente escuro, eu acho que ia faltar um pouquinho de claridade. A não ser que fosse, né, que fosse algo muito específico. Mas como era uma casa antiga, eu não era tão específico assim, eu só queria fazer algo realmente mais antigo, né? Mas essa questão da cor ali, eu queria manter essa paleta de cores aí mesmo, né? Mais escuras, mas algum cômodo ou outro mesclar e ter alguma cor clara, sabe? E eu acho que eu consegui distribuir isso bem até. Mas, então, vocês vão ver também que nessa casa eu fiz um quarto suíte, mas ela tem 2 banheiros, né, que é o da suíte e um outro. E aí eu resolvi fazer um quarto de bebê. Eu ia fazer um quarto de criança. Eu ia fazer até talvez eu acho que na ideia, no comecinho eu tava pensando em fazer uma casa de mais família, maior assim um pouco. Eu tava pensando antes em fazer 2 quartos e tal. Mas enfim, depois eu acabei fazendo um quarto de bebê. E aí eu aproveitei, né, que teve uns tempos atrás aí saído um kit, se eu não me engano, eu já até esqueci o nome. Mas enfim, era uma decoração específica de bebê. E era um pouco nessa pegada um pouco antiga. Um pouco... Eu não sei se eu diria até vitoriana, mas enfim... Vocês vão ver depois. Mas eu inclusive, eu quis pegar esses elementos desse kit porque eu acho que ia combinar com essa construção. E também porque eu queria usar, eu queria ver o que veio, se eu gostava do que veio. E aí eu fui me aventurando, sabe? Eu fui descobrindo. Porque eu achei que foi um kit meio, né, meio nada a ver, sabe? Então, eu pensei, pô, raramente eu vou ter outra oportunidade de usar isso aqui de novo. Então, vou aproveitar. E aí eu aproveitei e acho que eu consegui fazer até bem. Eu gostei do resultado, eu gostei. Eu acho que ficou bem bonzinho e deu pra usar, tipo, 90%, eu acho, ou tudo até mesmo que veio desse kit. E cara, eu acho que eu consegui combinar bastante, ficou bem bonitinho, ficou bem aconchegante, assim, né? Ficou aquele quartinho de bebê bem aconchegante, eu diria. Eu gostei bastante, por mais que eu tenha falado que eu achei meio nada a ver, não vou dizer que eu não achei, porque eu achei meio nada a ver, sim, ainda. Mas as coisas estão bem feitas, até tão bonitinhas, então, pra um quarto de bebê, ficou legal, ficou legalzinho, assim. Mas foi uma coisa assim que eu fiquei só meio incomodada, às vezes era na questão das tonalidades desses móveis, porque eu escolhi a maioria num tom mais avermelhado com preto.
Só que alguns outros móveis que aparecia, que tava lá que era com vermelho e preto, não parecia. Não parecia que era vermelho e preto. Mas tudo bem, fui tentando ali mesclar e fazer tudo dar certo e combinar. E em alguns momentos aí também vocês vão ver que eu coloquei algumas coisas de gato, né? É porque eu, não sei, eu realmente imaginei que combinaria ter um gatinho aí nessa casa. E eu adoro gatos, né? Então não tem como. Aí eu resolvi colocar algumas coisinhas aí, porque como eu pretendo jogar, né? Como eu falei, eu provavelmente vou ter um gatinho aí nessa casa. E aproveitando essa questão da casa aqui, de jogar nela, em um outro vídeo, ou foi, não sei se foi em algum vídeo do TikTok, ou foi em algum shorts do YouTube, mas enfim, alguém me pediu, né, pra eu deixar na galeria a casa pra poder baixar. E infelizmente eu não consigo, mas eu tenho outra maneira, né, que eu vou deixar aqui no link, que é o save da casa. Aí você clicando no link, você vai baixar o arquivo, que eu vou deixar lá disponível, o arquivo do save com essa casa. Aí é só você pegar, você baixa e aí você coloca na pasta de saves do seu jogo. E aí ele vai aparecer lá. E aí vai ter a casa e aí você vai poder jogar lá normalmente no seu jogo. Assim, alguma coisa ou outra eu estou tentando evitar, mas assim, eu uso conteúdo personalizado, né? Eu uso CP no jogo. Mas eu tento evitar de colocar nas construções, porque se alguém pegar pra colocar no seu próprio jogo, provavelmente não vai ter, porque tem muita gente que não gosta, né, de CP, então aí nem vai. Primeiro que a pessoa pode ter outros CPs ou não ter nenhum, e aí, enfim, né, eu tento não usar, porque aí se a pessoa ver aqui no vídeo vai ficar, ué, mas aquilo ali ela tinha lá na casa dela, por que não tem aqui na minha que eu coloquei? Aí às vezes é por causa disso, né? Mas eu tento evitar. Eu tento não colocar, porque a maioria das pessoas não usa, ou então até usa, mas pode não ter o mesmo que o meu, então, enfim, né? Daria algum tipo de conflito. Então, eu evito. Mas se você quer jogar com as casas que eu faço aqui, eu vou disponibilizar isso. Eu vou deixar o save da casa, que vai ter ela lá bonitinha. E talvez acabe tendo até um bônus no meio desses saves, porque é o único meio, infelizmente, que eu tenho de fazer com que outras pessoas possam jogar na minha casa, possam ter essa casa, né? Então, como esse é o único meio que eu consigo ter, e vocês terem a casa também, vocês podem acabar tendo os meus outros saves junto de tabela, porque eu tenho vários saves, eu tenho vários jogos aqui dentro no The Sims, né? Várias histórias de vários sims diferentes que eu crio. Então, muitas vezes eu misturo eles. Então, assim, vai ter coisa mais de um, sabe? Tipo, nesse aqui mesmo dessa casa, se eu não me engano, eu acredito que eu tô fazendo num save que eu tenho uma família de vampiros. Só que eu acho que eles nem estão morando mais aqui nesse mundo dos vampiros. Mas, enfim, se você baixar o save e colocar no seu jogo, talvez você vai descobrir onde eles estão, você vai descobrir muito mais, e aí você vai ter o seu, né? E aí você vai poder jogar aqui nessa casa, e enfim, ter todo o acesso a tudo isso. Depois vocês vão ver em algum momento que eu vou tentar fazer tipo um porão, porque eu pensei, só depois que eu fui ter essa ideia, eu pensei em fazer uma lavanderia. Só que aí eu já tinha feito metade da casa, colocado metade dos móveis.
Aí eu não consegui encaixar direito em nenhum lugar pra mim fazer um porão. Aí eu resolvi deixar quieto, porque eu queria fazer a lavanderia, né? Mas como eu não consegui encaixar em nenhum lugar, aí eu acabei fazendo ali externamente mesmo, né? Aí eu fiquei meio sem saber como que eu ia fazer também a parte ali de fora, porque eu queria fazer uma varanda assim, bem grande, só que eu tava pensando antes em fazer sem cobertura nenhuma. Só que aí depois eu fiquei meio assim, e aí eu querendo fazer lavanderia, e aí não pode deixar descoberto, né? Aí eu resolvi deixar com teto, só que eu juro que eu quis tentar trazer uma vibe como se tivesse com musgo, né? Com lodo. Aí por isso que vocês vão ver aí que eu vou deixar verde. Porque é como se eu quisesse dizer que, né, a casa, ela tá antiga, ela não tá abandonada, mas ela já é antiga. Então, ela tá com lodo ali no telhadozinho assim. Mas eu espero ter passado um pouco essa vibe. Porque foi o que eu consegui fazer ali, entendeu? Bom, e aí na parte externa, eu fiz uma... Primeiro eu fiz eu não diria um bosque, porque, né, não dava pra ter espaço pra fazer isso, né? Mas eu tentei ali fazer com bastante plantas. E aí eu fiz uma partezinha assim com um jardim, como se tivesse uma entrada. E aí tem o poço lá dentro. Aquele poço dos desejos que tem no The Sims, né? Que você pode ir lá falar com ele e pedir as coisas. E ele é mágico, né? Então, eu quis trazer essa vibe, né? De uma casa assim que, sei lá, uma casa antiga que lá no fundo tem tipo uma floresta com alguma coisa assim mágica, sabe? Às vezes eu viajo muito nas ideias, eu sei. Mas aí depois vocês vão ver que aí eu fiz isso lá. E aí eu também fiz... Depois eu fiz um laguinho. Aproveitei essa ferramenta que eu até esqueço de usar, que eu gosto muito. Eu gostava muito de fazer isso também no The Sims 3. E aí eu lembrei... Eu já fiz isso no The Sims 4, em alguma outra construção. Mas aí eu lembrei, né? Eu falei, pô, é tão legal fazer um laguinho. É tão legal a casa ter um laguinho ali no cantinho, né, e tal. Aí eu lembrei e eu fiz, né? E aí eu fiz até como se tivesse ali, né, nascendo dali mais ou menos a água, né? Como se fosse uma nascente quase. Mas enfim, eu gostei muito dessa parte externa. Eu adorei fazer ela. Eu acho que no final das contas eu nem imaginava que eu ia conseguir trazer isso tão bem assim pra... Que casasse tão bem assim com essa casa. Porque eu não tava imaginando algo assim direito. Mas depois, conforme as coisas foram fluindo, eu consegui trazer essa vibe que eu queria, né? E outra coisa também que eu experimentei melhor, né, foi a iluminação. Porque eu sei que eu queria trazer eu queria trazer aquele ar aconchegante e usar mais essas luminárias de parede dentro da casa mesmo, porque eu já vi muito isso em casas mais antigas ou em casas também de design lá dos Estados Unidos, né? Então, por isso que vocês podem ter notado que lá no comecinho eu fiz mais por ser um padrão e por ser mais fácil para poder ver, né? Quando eu tinha acabado de construir a casa, eu coloquei aquelas lâmpadas de teto em todos os cômodos, né? Mas aí depois, no finalzinho do vídeo, eu vou colocando essas lâmpadas de parede.
E aí, conforme eu vou colocando essas lâmpadas de parede, em alguns cômodos eu fui tirando as lâmpadas de teto. Porque aí fica aquela luz só dessas lâmpadas da parede. E aí dá um ar bem mais aconchegante. E dá a vibe que eu queria, sabe? Que não era muito claro, eu não queria muito claro. Queria que fosse a iluminação mais só daquilo, entendeu? E eu consegui, assim, eu acho que ficou legal. Me agradou bastante. E foi uma coisa nova, assim, também. Tipo, eu já colocava, né, lâmpadas na parede, só que eu nunca tinha feito isso e em algum cômodo ou outro e deixado, tipo, só elas, sabe? Ou deixado mais elas do que lâmpada de teto. Até porque também eu acho que é uma coisa que eu parei pra pensar quando eu tava fazendo, assim, acho que isso é muito também, isso é muito cultural das casas do Brasil, né? Que a gente tem a maioria, mano, das casas que eu saiba, que eu conheço pelo menos, não conheço muitas, mas que eu saiba, a maioria das casas aqui no Brasil é só a luz de teto, né? É tipo, é uma luz no teto para cada cômodo, né? Mas essa questão de ter luz de parede é mais em casas dos Estados Unidos. Casas na Europa também, se eu não me engano, acho que tem bastante. Mas casas mais antigas, assim, eu acho que também tinha, eu acho. Mas, enfim. Eu queria trazer essa vibe, né? Porque como eu não tava pensando muito numa casa com design brasileiro. Então, por isso que eu resolvi deixar assim, entendeu? Aí eu fui diminuindo as luzes de teto um pouco. Não totalmente também, mas eu diminuí. E ficou do jeito que eu pensei mesmo, isso, realmente. Eu consegui deixar do jeito que eu queria. Do jeito que eu queria, assim, transmitir aquela mensagem, pelo menos ali na iluminação, de iluminação mais antiga, mais amarelada e com pouca luz, né? Com pouca. Então eu acho que isso deu bem certo. Ainda bem, eu acho que eu consegui transmitir até bem isso. E, bom, algumas coisas que eu não fiquei, como eu falei, né, da questões das cores, eu fiquei meio perdida em alguns momentos, né? E aí um cômodo que eu até gostei, mas eu não sei se eu gostei das combinações das cores que eu fiz. Foi a cozinha, né? Porque, cara, eu fiz a casa quase toda. Quase toda. Eu fiz uma tonalidade mais escura. Só que na cozinha, eu fiz uma mais clara. E na hora eu achei que ficou legal. Na hora eu achei que combinou. Só que aí depois eu olhei melhor assim, eu fiquei meio assim, tipo, acho que não combinou tanto, sabe? Mas depois eu acabei aceitando. Falei, não, deixa assim mesmo. Vou deixar, porque ela não ficou feia no geral. E porque eu gostei muito da parte da, digamos, pedra ali das bancadas, né? Eu gostei de ser meio esverdeado. E vocês vão ver que eu usei muito essa combinação num verde escuro com marrom mais escuro. E eu gostei, eu particularmente gostei bastante dessa mistura dessas duas cores. E aí a cozinha foi a única que eu quis deixar mais clara mesmo, sabe? Pra dar só aquele contraste ali, né? Não sei assim se eu gostei muito depois no final, porque eu fiquei meio assim, porque não sei se combinou tanto. Mas enfim, ela não ficou feia no final das contas, então deixei assim mesmo. Bom, mas então eu acho que eu já falei bastante. Eu fico tentando caçar um pouco de assunto para poder ir gravando aqui e fazendo com que vocês vejam o vídeo e ouçam o que eu tô falando ali, tentando prender um pouquinho a atenção de vocês, né? Não sei, talvez eu falei miseravelmente ou não, mas enfim, eu espero que vocês gostem dessa construção dessa casinha. Prometo que na próxima eu trago uma casinha mais pequena para ser um vídeo mais curto também, né? Porque
né? Eu sei que a maioria não assiste vídeo longo desse jeito. Mas, enfim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer e que eu espero que vocês gostem de ver. Mas, às vezes, também é mais fácil quando não dá muito tempo, né? Às vezes é mais fácil gravar uma construção mais pequena mesmo, né? Mas, enfim, na próxima tento gravar uma um pouco mais pequena. Até porque eu só tenho um vídeo longo, né? Mas, enfim, eu espero que vocês gostem dessa casa. Se gostar, vocês deixam meu like, compartilhem o vídeo. E já sabem, se vocês que têm o The Sims aí quiserem jogar, eu vou deixar o save aqui na descrição para vocês baixarem. E aí é só vocês colocarem na pasta de saves do seu jogo. Só que assim, eu não garanto, infelizmente eu não garanto 100% que vai funcionar, porque infelizmente não teve como eu testar. Foi uma ideia de como eu tive para poder passar para vocês, porque infelizmente não tem como eu postar na galeria. Então, essa foi a única maneira, só que infelizmente eu não consegui testar. Então, não é 100% de certeza que vocês consigam, tá? Mas tentem e me falem aí nos comentários quem acabar tentando. Você tendo o jogo baixado no computador, é só você baixar o arquivo aqui que tá na descrição. E como ele é um save, é só você colocar na sua pasta de saves. O jogo ele cria uma pasta de saves, né? Caso você não saiba, ele cria uma pasta de saves sozinho. Quando você vai lá, é no mesmo lugar onde você vai procurar a pasta de mods, por exemplo, para colocar algum mod, se for o seu caso. Normalmente ela fica em documentos. Ela fica em documentos, Electronic Arts, The Sims 4. E aí vai ter várias pastas lá. Onde fica as capturas de tela também, que você pode tirar fotos do jogo. E aí fica lá a pasta de saves. Aí é só você copiar e colar lá. E aí quando você abrir o jogo, provavelmente, pelo menos é isso esperado, é pra aparecer lá o meu save, que vai ter essa casa que você vai conseguir acessar. E essa casa, ela tá no mundo dos vampiros. Então, também eu acho que é outra coisa. Também é um outro fator. Eu acredito que aí só apareça se você também tiver expansão. Infelizmente, eu não sei, gente. Só testando pra vocês saberem. Porque eu não teve como eu testar. Eu só tive a ideia pra tentar ajudar quem quisesse jogar com a casa. E aí, eu tive a ideia e tentei fazer. Mas eu não testei ela de fato. Mas enfim, vocês tentem aí e vocês me falam aí nos comentários se deu certo, se não deu. Eu espero que dê, porque se não der certo, infelizmente não vai ter como eu compartilhar as casas. Mas se não der, enfim, eu tento outra maneira, eu vejo melhor, não sei. Mas, enfim, espero que vocês gostem. E bom, é isso. Compartilhem o vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal, por favor. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. E eu vou trazer uma casa mais pequena, eu juro. E é isso. Não deixe de me seguir nas outras redes sociais, que o link tá tanto na descrição quanto se você for olhar aí no meu canal, tá bom? E de volta e meia eu tento postar alguma coisa, alguns vídeos mais curtos de shorts no YouTube, no TikTok também. Mas eu tô por aí, de volta e meia eu apareço, beleza? É isso, vejo vocês no próximo vídeo.